Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Empreendedores, vamos conhecer os desafios do empreendedorismo na primeira pessoa. São alumni da Universidade do Porto que partilham connosco as suas histórias e experiências na criação dos seus próprios negócios. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco Ariel Milton, psicólogo especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, alunos da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, a FPCEUP. É pós-graduada em Neuropsicologia de Intervenção e tem uma especialização em Intervenção Psicoterapêutica para a perturbação do stress pós-traumático. Foi militar das Operações Especiais durante vários anos e esteve envolvida em operações militares na Bósnia, Guiné, Kosovo e Timor. É autor do curso avançado de perturbação do stress pós-traumático, acreditado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. E em 2021 fundou o PTSD Center, um centro clínico especializado em trauma psicológico e emocional para sobreviventes de trauma e profissionais de saúde. Olá, Ariel, bem-vindo ao Alumni Mundos. Olá, Joana. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. Vamos começar pelo início. Primeiro, porquê a psicologia? Está relacionado com aquela história que tu nos contaste sobre a tua mãe te levar às discotecas, às lojas de discos? É provável. Eu tenho um trauma de infância e tem a ver com isso, provavelmente. Há um estudo, inclusivamente, que aponta para que 30% ou 33% dos psicólogos vão para a psicologia para tentarem tratar dos seus traumas. Vou ver. De facto, quando era mais novo, acontece a história. A minha mãe, portanto, gostava da música, ia comprar os discos, os singles, mas só que não sabia inglês, não sabia os títulos e não sabia como comunicar a música que queria. Então levava-me de mão dada e na loja punha-me a cantar ou bem a assobiar. Portanto, eu passava vergonha de meia-noite, como pode imaginar, e desde então, pronto, se calhar foi por aí que eu fui para a psicologia. Mas devia ser bem engraçado. Era engraçado, as pessoas achavam piada e eu é que ficava com o trauma. Ficava envergonhado, percebo. Mas um bocadinho, brincadeiras à parte, porque a psicologia? Eu fui para a psicologia porque senti que tinha competências para isso e acreditava que podia fazer a diferença. E também fui por uma questão pragmática, para ganhar dinheiro. Não fui na lógica de ser Madre Teresa de Calcutá, que não sou. Fui no sentido também de ir para uma profissão com a qual eu pudesse também obter os meus benefícios, os meus ganhos, não é? Certo, mas há 50 não, mas tem 51, não é? 51. Mas há 30 anos atrás, a psicologia não era tão, digamos, bem vista como é hoje, não é? A saúde mental não estava tão na moda, digamos assim, como está atualmente, não é? Sem dúvida. Portanto, ser psicólogo era um bocadinho mais difícil, não é? O caminho que se trilhava na altura. Sim. Já haviam, portanto, pessoas que procuravam, mas o estigma ainda era bastante elevado, não é? Portanto, ainda bem que hoje em dia não temos esse problema. Mantemos em algumas profissões, até profissões de alto nível, porque têm prejuízos profissionais. Muitas vezes não recorrem à saúde mental precisamente por esse estigma que também existem nas instituições, nas organizações. Mas, de facto, hoje em dia estamos num outro nível e é sempre bom saber que as pessoas consideram a psicologia hoje em dia um apoio e não tanto um sentido de cura. Não? Muitas vezes procuram a psicologia também para se apoiarem no seu dia-a-dia, ou verem uma perspectiva diferente, não é? Não existe só a psicopatologia, nem a psicologia. Não é? Existem as questões da personalidade, as dificuldades, o sofrimento psicológico. E há muitas pessoas que hoje em dia já conseguem ver a psicologia de forma diferente e procuram também por causa disso. Até por questões de stress, não é? Ansiedade, combater um bocadinho isso. Sim. Também é um bocadinho por aí. Tu tiraste o curso, Ariel, e depois? O que é que aconteceu? Ok, eu curso 5 anos aqui na Faculdade de Psicologia, mais um ano de estágio profissional. Entrei na Ordem dos Psicólogos ao fim do 6º ano e depois comecei a trabalhar no Hospital Militar das Forças Armadas. Também fui militar, tenho experiência militar também em operações. Consegui obter um conjunto de conhecimentos, também específicos,
específicos na área do trauma, porque o Hospital Militar tem a especificidade do trauma militar. Eu, como militar experiente no terreno e também com conhecimentos, aliei esses dois mundos, portanto, especializei-me no âmbito do trauma de guerra e também da perturbação de stress pós-traumático, e desde então tenho trabalhado um pouco este nicho de mercado, que é um tema que é relativamente recente e há pouca especificidade. Então, tu tiraste o curso, entretanto, estiveste nos Rangers, não é? Foste militar das operações e depois voltaste, digamos, para abrir a tua empresa, entretanto, ou ainda não? Portanto, eu era militar e, de facto, fiz a formação posterior, não é? Certo. E depois é que montei a empresa, não é? Fiz formação também específica com os americanos, nos Estados Unidos. Aqui havia pouca formação específica e, aliado à minha experiência prática, aos meus conhecimentos, vi que podia, e o meu trabalho também no hospital, porque faço perícias no âmbito do trauma de guerra, e senti que eu podia usar estes conhecimentos para abrir aqui uma oportunidade de mercado, que ainda era muito pouco falado este tema. Certo. E comecei a desenvolver através de umas pequenas formações inicialmente, e depois com o PTSD Center, que foi a pedra de toque. Abri a empresa precisamente com esta especificidade. Certo, era isso que eu te ia perguntar. Isso foi a tua veia empreendedora, não é? Abrires o PTSD Center, não é? Qual é o perfil do teu cliente neste caso? Bom, a verdade é que nós temos vários tipos de consultas, não é? Psiquiatria, psicologia, pedopsiquiatria, temos também a assessoria jurídica, porque muitas vezes os nossos casos de trauma, seja trauma desenvolvimental, seja um trauma específico, não é? Requer uma abordagem multidisciplinar, ok? Portanto, nós temos esta especificidade, este núcleo, não é, de trauma, seja por acidentes de viação, não é? Seja por homicídios ou testemunha, seja, enfim, traumas de guerra, não é? Ou durante o serviço, e que requerem alguma especificidade. Portanto, nós temos, obviamente, esta cota de mercado, este público-alvo, mas também, obviamente, depois também temos o trivial das consultas de psicologia e psiquiatria. Não estão virados para estes traumas, exatamente, não é? Exatamente. Como é que tu te defines como psicólogo, Milton? Se tu tivesses que te definir. É sempre difícil um psicólogo pedir para ele se definir a ele próprio, não é? Eu diria que não é só o psicólogo, as pessoas sim, qualquer em geral. Pessoa, sim. Mas eu era capaz de me definir de uma forma relativamente, e é sempre redutor, a pessoa que está para o outro. Né? Eu, quando estou em consulta, esqueço-me de mim e estou ali na relação com o outro. E estou muito atento àquilo que o outro está a dizer e de que forma é que os meus conhecimentos podem ser úteis nesta pessoa. Portanto, eu visto sempre uma capa em cada consulta. Certo. Tu, como empreendedor, não como psicólogo, mas como empreendedor, tu tens alguma história que possas partilhar de algumas coisas que correram menos bem? Quando começaste o teu negócio, não é? É difícil começar um negócio de raiz e o seu próprio negócio, não é? Com o seu próprio dinheiro. Tu sentiste que houve ali momentos menos bons, alguma lição, algum fracasso que tenhas sentido e que tenhas aprendido com isso? Olha, Joana, criar algo é sempre mais difícil do que copiar algo. Não é? E eu, de facto, queria criar algo novo, como referi, essa especificidade. Na altura não era muito comum haverem empresas de saúde mental privadas, não é? E que vinham a apresentar um produto. Não havia muito esta cultura, não é? Por outro lado, criar uma estrutura de uma empresa que não tem só a componente de clínica, mas também tem de formação de base, não é fácil, porque é preciso de conhecimentos de marketing, não é? Portanto, economia, não é? Economia, e eu não tinha nada disso, não é? Portanto, eu não sou formado em marketing para criar um site, para as redes sociais, etc., e trabalhar. Portanto, houve, de facto, houveram muitos desafios no início para constituir, mas depois tentativa e erro, e com o apoio também de um colega que me ajudou neste processo, conseguimos, portanto, montar a empresa, sim. Hoje em dia é uma equipa? Tens uma equipa contigo? Sim, somos 15 profissionais. Já é uma equipa grande. Sim, entre psicólogos e outros profissionais de área. Já psicólogos, psiquiatras, advogada, portanto, pedopsiquiatra, etc. Certo, ok. E que estratégias é que tu usas para te manteres à frente da concorrência, neste caso?
Às vezes criamos formação própria. Portanto, cada um tem a sua especificidade, tem a sua formação específica e às vezes lançamos por exemplo, crio esta formação de especialização avançada em perturbação de stress pós-traumático, foi concebida de raiz por mim e está acreditada na Ordem dos Psicólogos. Portanto, assim, essa como outras formações, como a terapia de processamento cognitivo, que foi criada de raiz e está acreditada. Portanto, nós criamos formação. Por outro lado, vamos buscar temas que estão muito na moda, não é? E adaptamos e fazemos formação específica, nomeadamente temas e fenómenos que estejam a preocupar a comunidade, por exemplo, o bullying, ou a violência doméstica, ou a violência de género, não é? E trazemos esses temas. Portanto, aqui na área da saúde mental, de facto, não faltam temas para abordar. E umas vezes criamos, outras vezes vamos nos adaptar às necessidades do mercado. Vocês acham que, não sei qual é a tua opinião sobre isso, nunca falei com um psicólogo sobre isso, estas tendências emergentes, não é? Inteligência artificial, estas novas tecnologias, terão algum impacto no teu setor da psicologia? Eu penso que terão impacto em todos os setores da forma como serão usados, não é? Inclusivamente nós já começamos a usar a inteligência artificial até para efeitos de marketing, nas stories, enfim, nos anúncios. Mais se calhar como ferramentas, não é? Ferramentas que podem complementar, não é? E melhorar os nossos processos e criar uma imagem digital mais atrativa, não é? Portanto, a inteligência artificial, inclusivamente, pode ser útil na psicologia para determinadas temáticas. Por exemplo, eu faço avaliação de dislexia. Não é? E existem programas, não é, que nos ajudam a melhorar estes processos de identificação do caractere, do fonema, não é, e do grafema, para que as crianças também consigam depois melhorar estes processos de aprendizagem da linguagem formal, por exemplo. Mas isto de ser um ser do outro lado do computador a fazer as consultas não será a mesma coisa. Não vai acontecer isso. Isso são receios que às vezes são, enfim, lançados e assustam as pessoas, mas não creio que a gente vá para aí. Não há uma altura em que vamos ser substituídos por inteligência artificial. Isso não vai acontecer em medicina, nem em psicologia, nem em... Sim, porque ainda por cima são campos que têm muita esta parte da empatia humana, não é? Exatamente. Portanto, seria muito complicado estar a falar para um robô do outro lado, não é? Não sei. Imagino eu. E se calhar não desejável também, não é? Sim. Se calhar não é assim tão atrativo. Sim. Quais foram as lições mais importantes que tu aprendeste na tua carreira enquanto psicólogo? Lições, o acreditar. Acreditar que no projeto, acreditar nas coisas em que estou envolvido, porque vão sempre surgir obstáculos, caminhos diferentes, essas dificuldades vão estar presentes, mas se conseguirmos acreditar, não é? E se nos mantivermos fiéis ao tronco comum, isso vai nos dar alguma garantia de manutenção, não é? De continuidade. E acho que esse acreditar no projeto, acreditar nas pessoas que estão comigo e acreditar em mim, como líder, como elemento agregador, foi o que de facto fez aqui a diferença. E mesmo quando criaste a tua empresa, a PTSD Center, também foi um bocadinho assim, não é? Foi preciso acreditar no teu projeto, em ti próprio e nas pessoas que te rodeavam. Sendo uma empresa, não sei, quando falas aqui em stress pós-traumático, por exemplo, no que diz respeito a traumas de guerra, cá em Portugal ainda há muitos traumas de guerra. Estou a pensar que haveria, não é? No tempo quando foram as guerras das colónias. Exato. Mas essas pessoas agora já estão numa idade assim mais avançada, não é? Sim. Quem esteve lá, não é? Certo, mas não significa que não tenham o trauma. Claro que sim. Não sei se estão a tempo ainda, não é? De voltar a curar, digamos, essas... Sim. Certo. Sim, não é? Porque estou a imaginar que isto serão pessoas agora que terão 70, não é? Pelo menos dessa fase, não é? Dessas guerras. Exato. Não sei hoje em dia que tipo de traumas de guerra é que estamos a falar. Se calhar soldados que estiveram também nestas guerras mais recentes. Exatamente. Antes, permita-me só aqui referir que, de facto, quando falamos em veteranos da Guerra do Ultramar, da Guerra de 61 a 74, não é? Nós ainda temos entre nós cerca de 300 mil, não é? Portanto, ainda são muitos soldados que foram lançados para
para aquelas regiões, Angola, Guiné, Moçambique, não é? E Índia. Embora um teatro de operações menos ativo, a verdade é que nós temos cerca de 300 mil. Muitos procuram apoio, outros não. Portanto, haverá aqueles que, enfim, entenderam aquilo como garantido e ficam com o seu trauma e a sua dor e fecham-se sobre si próprios, ou então descarregam na família, que no caso das esposas, muitas vezes com traumas, enfim, são traumas vicariantes, não é? Certo. Agora, os soldados das guerras mais recentes também passaram por situações muito complicadas. Estamos a falar de Kosovo, estamos a falar de Timor, estamos a falar de República Centro-Africana, né, onde as nossas tropas estiveram envolvidas em combate. Se calhar não de forma tão massiva, não é? Como nessa altura, mas haverá também casos, não é? Existem casos das guerras mais recentes e temos militares também das guerras mais recentes com traumas de guerra. E tu também sentiste isso como estiveste lá, entre aspas, não é? Percebeste que haveria essa necessidade cá em Portugal de criar um centro deste género, não é? Que também se focasse nisso. Tive experiências militares, experiências nos teatros de operações, envolvendo situações traumáticas. Eu posso dizer que experimento alguns sintomas, embora o quadro diagnóstico não esteja constituído. São sintomas com os quais eu lido, são ligeiros e não preenchem esta síndrome, não é? Este conjunto de sinais e sintomas que a ciência chama de perturbação de stress pós-traumático. Mas, portanto, são sintomas que não são significativos, não é? E obviamente que eu reconheço esses sintomas e vejo também nas pessoas que os têm, aliado depois à minha dimensão científica, clínica, obviamente que depois me torna relativamente mais fácil lidar com estas situações. E eu creio, eu não tenho esse conhecimento, mas tu terás com certeza que deve ser dos poucos sítios em Portugal, digamos, especializado nisto, não é? Sim. Falando de empresas privadas, sim. Sim. Temos os hospitais militares que têm esta especificidade militar, não é? Mas em termos do privado, sim. Podemos dizer que é das poucas empresas que têm este tronco comum, este núcleo duro do trauma de guerra e não só. Essa especificidade. Sim, também não estamos só a falar isto, como é que é? PTSD Center, não me quero enganar, não é só para traumas de guerra, isso é uma das vossas vertentes, não é? Mas nós estamos a falar aqui mais dela por ser quase exclusiva, não é? Ou especial, não é? Mais por aí. Embora em Portugal a maior prevalência de traumas tem a ver com violação. Certo. Violação e abuso sexual. Portanto, é o top 2, né, dos traumas em Portugal, em população adulta portuguesa, são os traumas sexuais, né? Portanto, inclusivamente o abuso sexual na infância. Certo. Não é? Portanto, tem uma taxa de 23%, enquanto o trauma de guerra está na casa dos 10%. Claro. Portanto, é mais prevalente este trauma associado ao abuso sexual, ok? E a violação aqui em Portugal. Certo, certo. Mas isso também já há mais clínicas, se calhar, a ter este espectro, não é? O trauma de guerra é mais específico no vosso caso. Certo. Não deixa de ser trauma. Inclusivamente, isto até podia ser visto de outra forma, porque se estivermos a falar do trauma de infância, não é? O trauma desenvolvimental ou o trauma complexo, não é? Que é um diagnóstico relativamente recente, e ainda bem que o é, porque envolve estes traumas de longa duração, os quais a criança não se consegue afastar. Não é? E está em fase de desenvolvimento, até o próprio cérebro está em maturação. Certo. E quando é abusada, depois tem um efeito no seu desenvolvimento. Claro, pois é um trauma que não é só de infância, não é? Acaba por ser a correr na vida adulta também. Exatamente. Que conselhos é que tu darias a outros jovens que desejam iniciar o seu próprio negócio? Até outros jovens psicólogos, quem sabe? Eu talvez sugerisse sentar numa secretária como esta, com umas folhinhas em branco e uma caneta e começar a desenhar. Desenhar ideias, a colocar as ideias no papel, a ver se elas são viáveis, perceber se é nesta fase de vida que faz sentido, perceber se temos condições, conhecimentos e competências suficientes, ouvir outras pessoas, não é? Ver prós e contras, fazer esta análise, não é? E depois, quando isto for feito, seguir o instinto. Foi assim? Foi assim que fiz. Com o Ariel fez, Exatamente. Há quanto tempo é que 2021, não é? Que também não foi numa altura,
2021, sim. Foi 2020. Foi ali pré-Covid, não é? Sim, foi mesmo. Também não foi assim uma altura muito favorável. Exato, e depois como as empresas que foram criadas nesta altura com o online, depois ainda se aguentaram este impacto do online e de não ter o contacto presencial, portanto depois tornou-se mais resistente também, não é? Ainda bem. E estamos agora para aqui para durar. Para durar, sim, esperamos que sim, claro. Que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomados e a toda a comunidade da Universidade do Porto? Bom, primeiro, pertencer a esta comunidade dos alumni, grande, parece muito numerosa, estávamos a falar em cerca de 120 mil ex-alunos, é um privilégio, não é? Porque a imagem da Universidade do Porto só por si é uma referência nacional e internacional. Por outro lado, parece-me a mim que esta comunidade ainda não está interligada como deveria, não é? Não parece que existam muitas plataformas, existem muitos processos, mas depois a conectividade destes profissionais ainda não se está a dar, não é tão eficaz, parece-me. E a nossa conexão com as universidades depois fica muito avulso à nossa vontade. Talvez pudesse haver aqui um trabalho a ser feito pela Universidade de Porto, pelos alumni, exemplo como este podcast que está aqui a acontecer, mas de uma forma mais efetiva para melhorarmos estes processos de conectividade. Criar um networking, não é? Exatamente. E até inclusivamente com tantas pessoas e ideias e recursos, porque não criar negócios? Muito obrigada, Milton. Muito obrigada. Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.